Olá, eu sou o Thiago Lopes, diretor do Instituto Farol e especialista em autismo precoce. E hoje estou aqui para apresentar o quarto vídeo da série Risco de Autismo em Bebês. Nessa série estamos apresentando os sintomas de risco de autismo em bebês que são trazidos por Louis Agenbaum no Autism Observational Scale for Infants, ou escala de observação de risco de autismo em bebês. Nessa escala nós temos 19 aspectos que precisam ser observados para que nós possamos identificar se as crianças estão apresentando risco de autismo ou não. Vale lembrar que as crianças que já têm um irmão no espectro do autismo têm uma chance muito maior de estarem também no espectro do autismo. São essas as principais crianças que precisam ser observadas desde cedo. Na população geral, caso você observe também alguns desses sintomas, vale a pena também observar a possibilidade de buscar um especialista para que você possa realmente tirar a sua dúvida e verificar se os sintomas de risco são realmente um possível transtorno do espectro do autismo. Então, o 16º aspecto que deve ser observado são comportamentos sensoriais atípicos. Bebês com risco de autismo muitas vezes vão ficar focando em luzes que brilham por muito tempo, mais tempo do que uma criança típica ficaria. Às vezes ela vai observar o ventilador girando, vai ficar observando o reflexo da luz na parede, vai ter tendência de observar estímulos sensoriais, muitas vezes luminosos, ou de giro, ou girar de rodas de carros, de forma muito mais intensa, muito mais frequente do que uma criança típica faria. Outro aspecto que também pode ser considerado um sintoma de risco é a criança ter dificuldade de manter o seu foco atencional em algo interessante no ambiente. Eu começo, por exemplo, a apresentar uma atividade ou um brinquedo e observo se essa criança é capaz de sustentar o seu olhar por alguns segundos observando a interação. Se a criança não olha a interação que está acontecendo de forma fixa, ela olha rapidamente, já vai olhar outras coisas e escanear o ambiente de forma muito errática, não tendo muito foco na interação que estamos propondo, isso pode ser um outro sintoma de risco de autismo para bebês. Por volta de 12 meses, a criança já é capaz de observar as interações e já é capaz de sustentar o seu olhar por bastante tempo. Essa criança já vai observar por pelo menos 20 a 30 segundos uma interação social sem necessariamente ficar desfocando o olhar toda hora. Persistência em possíveis objetos ou aspectos do ambiente. Esse é o 18º ponto que deve ser observado para identificar autismo em bebês. Essas crianças muitas vezes vão fixar em algum objeto, aviões, vão sempre querer carregar um avião na mão, sempre querer carregar algum bonequinho específico na mão. Muitas vezes essas crianças também têm fixação por aqueles carrinhos pequenos e carregam o tempo todo os carrinhos na mão, ou os carrinhos com olhos, muitas vezes vão querer ficar com aqueles mesmos carrinhos com olhos na mão o tempo todo. Então essas crianças têm fixação por objetos específicos. Elas vão sempre tentar obter o mesmo objeto, quando soltarem aquele objeto vão ficar buscando ele frequentemente e vão muitas vezes chorar para que consigam ter sempre os mesmos objetos. É natural a criança ter, por exemplo, um ursinho de pelúcia ou algum objeto favorito, mas não é normal que ela passe o dia todo segurando aquele objeto. Não é natural que ela esteja sempre persistindo para garantir que ela fique sempre com o mesmo objeto. As crianças com 1 ano são exploradoras naturais. Elas vão sempre buscar novos objetos para testar novas ações e reações. E se ela tem fixação por um mesmo objeto ou por alguns objetos, vale a pena observar porque esse pode ser mais um sintoma de risco. E finalmente, o último aspecto a ser observado, segundo essa escala que nós estamos usando, é a capacidade da criança ou do bebê aí por volta dos 12 meses de partilhar o seu interesse usando apenas o olhar. A criança muitas vezes vai olhar para o objeto, olhar para a gente para verificar se eu estou vendo a mesma coisa que ela está vendo e aí voltar a olhar novamente para o objeto. Ou ela vai olhar para mim e quando ela perceber que eu estou olhando para ela, ela vai olhar para um objeto e vai voltar para verificar novamente se eu também estou olhando para o mesmo objeto. Ou seja, ela direciona o meu olhar. Ela olha para mim para validar se eu estou vendo a mesma coisa. E ela vai utilizar o olhar como um ato comunicativo
e vai validar se eu estou realmente observando a mesma coisa que ela está observando. Se o seu bebê, por volta dos 12 meses, apresenta pelo menos 4 ou 5 desses sintomas ou mais, vale a pena você buscar um especialista para fazer uma avaliação diagnóstica. Vale a pena você buscar alguém que seja especializado no diagnóstico de autismo. Nem todos os profissionais têm a mesma experiência em relação ao diagnóstico do autismo. Então vale a pena buscar alguém especializado. Muito obrigado pela sua participação. E se você achou que esse vídeo foi útil para você, pai ou profissional, não se esqueça de compartilhar para que outras pessoas possam também assistir esse vídeo e descobrir um pouco mais sobre os sintomas de risco de autismo em bebês. Esse vídeo também é muito importante para que professores e profissionais da área da educação possam identificar dentro das suas salas de aula crianças que estejam em risco de autismo. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, de clicar no sininho para receber as notificações para que vocês possam saber quando novos vídeos saírem. Deixe o seu comentário e muito obrigado pela sua participação. Até breve.